Olá, concurseiro, olá, concurseira. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro, professor de língua portuguesa e redação para concurso público. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de preparar esse vídeo para você. Em segundo, agradeço a você que está me prestigiando no meu canal no YouTube, me seguindo no Instagram, tá? Dizer aqui que eu preparei esse vídeo específico para ajudar você aí, que vai fazer aí a prova desse concurso público, que vai ter a prova discursiva, né? Prova muitas das vezes tão temida, a prova de redação, mas aqui eu vou lhe ajudar, tá? Banca Instituto Consulplama, velha conhecida minha de outros concursos, ok? Então hoje eu vou apresentar para você nesse vídeo, falar um pouquinho, tá? Não vou dar muita ênfase na prova discursiva, bem como eu vou apresentar aqui para você alguns temas da atualidade, tá? Que é justamente com base nesse quesito que a banca vai colocar para você o tema da sua prova discursiva. Então, quero só pedir para você que, antes de mais nada, você que ainda não se inscreveu no meu canal, professor Alessandro, que você, inscreva-se, deixe o seu like, o seu comentário e a sua sugestão, tá? Então, eu te convido para você assistir essa videoaula do início até o fim, porque com certeza o tema da redação da sua prova, provavelmente ele está aqui, tá? Nesse material, que inclusive eu fiz aqui um e-book específico para você. Vamos ampliar aqui a tela. Então, está aqui o nosso tema dessa nossa aula específica desse vídeo aqui, específico para esse concurso público da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia, né, o SEAS. Tá? Esse material aqui, gente, que eu vou falar para você, ele está no meu e-book específico para esse concurso, certo? Ok? Então, muitos já sabem como é que eu trabalho com e-book específico, e isso tem ajudado bastante muitos candidatos, muitas candidatas na aprovação e na superação desse medo da prova discursiva, até pela questão do tempo também. Então, o que você vai encontrar nesse e-book aqui com precinho promocional para você, apenas R$ 15, haja vista, né, porque eu tive que tirar alguns recortes para outros concursos, por exemplo. Então, o edital desse concurso, pelo menos em relação à prova discursiva, eu achei interessante porque ele é bem mais direto. Tem uma diferença aí que é na grade, mas eu vou explicar isso, certo? Então, você vai encontrar algumas informações sobre a prova discursiva do Instituto Consulplan, certo? Coisas que você precisa ficar atento. Temas recentes aplicados por essa banca, inclusive usando a mesma grade que vai ser utilizada no seu concurso aí, tá? No estado de Rondônia. Então, olha só. Esses temas aqui são já nesse segundo semestre de 2022, para você ter uma noção de como é a prova que você vai fazer, se deparar. Temas que podem cair segundo o edital do concurso, eu vou explicar isso aqui. Graças a Deus, é seguindo isso que eu tenho acertado temas de prova de concurso, ok? Também nesse material você vai encontrar a estrutura, texto pronto, esqueleto de redação, seja para dissertação expositiva e argumentativa. Eu vou explicar a importância disso aqui na grade de correção que a banca está utilizando, né, nos aspectos que vão ser avaliados, peculiar para esse concurso aí de você, certo? E vou explicar a importância também em relação aos corretores, ok? Você vai encontrar também nesse material introdução coringa para qualquer tema e mais de 10 redações prontas, tá? Para você ter uma noção mais ou menos do que você vai fazer nessa prova. Tudo apenas por esse precinho aqui de R$ 15. Professor, eu tenho interesse. Aí você, pega esse número bem aqui, entra em contato comigo, ok? Que é o meu número Zap profissional que eu uso há bastante tempo, tá, gente? Ele não muda, certo? Qualquer dúvida, você me procura aqui no Instagram, que você vai me encontrar lá, ok? Graças a Deus já conheço alguns candidatos que estudaram comigo para outros concursos, né, nesse estado, ok? Tenho certeza que você vai gostar desse material. E caso também você precise de correção ou recursos futuramente, aqui está esse meu número de contato, ok? E aqui, como eu falei, você pode adquirir por aqui esse e-book com esse precinho, mas com esse material que vai lhe ajudar bastante, tá? Até porque aqui no YouTube você vê que é escasso material para esse concurso público, principalmente em relação à prova discursiva, porque é uma banca que muitos não dão muita atenção, tá? Mas essa banca aqui e outras é justamente a banca que eu costumo trabalhar e enfatizar aqui nas minhas aulas do YouTube, certo? Então, eu vou destacar aqui apenas algumas coisas aqui, em relação à prova discursiva, tá? Como eu falei aqui com esse edital, eu achei interessante que ele é bem direto, ele é bem seco, por isso que eu reduzi aqui o valor desse e-book. Então, olha só, a prova discursiva, ela vai ser o quê?
vai ser a forma de desenvolvimento de uma redação do tipo dissertativo, tá? Vou detalhar isso mais na frente. Sobre tema da atualidade. Ponto. Tá aqui, ó. Você pode ver outras aulas minhas, você pode pesquisar outros concursos, mas você não vai perder tempo, porque eu já fiz isso. Uma coisa é certa, a banca, o Instituto Consulplan, religiosamente segue esse item do edital. A banca ela tem preferência por temas da atualidade e tem preferência por dissertação argumentativa. Vou lhe mostrar isso aqui. Então, gente, o tema vai ser da atualidade, o tema da sua prova de redação. Então, foi com base nisso que eu elenquei aqui uns temas da atualidade que podem ser aquele tema da sua prova, ok? E a grade de correção é a que a banca vai utilizar para você é um pouco diferente de alguns concursos, mas fora a questão da organização, né, da sua estruturação, aqui dá para perceber de cara que a banca vai cobrar também uma dissertação argumentativa, que é a preferência dela. E eu vou já te provar com base em provas recentes também, tá, gente? Então, a banca ela vai avaliar aqui o seu texto em aspectos macroestruturais, né? E no aspectos microestruturais. Então, olha só. A banca vai ver aqui a abordagem que você vai fazer em relação ao tema e o desenvolvimento do conteúdo. Essa grade aqui, eu acredito que ela é muito bem melhor para alguns corretores entenderem, por exemplo, de alguns outros concursos públicos, que aplicaram uma outra grade, mas eles não entenderam. Então, por exemplo, no caso específico desse concurso, aqui fica muito simples, tá? A frase que compõe o tema, eu vou detalhar isso para você. A frase que compõe o tema que a banca gosta de colocar, ela apresenta o que eu chamo de recortes temáticos, ou seja, palavrinhas em que cada uma, o globo, o conjunto delas, forma o que a gente chama de aspecto temático. Ou seja, não, você vai ter que escrever sobre os aspectos temáticos que estão ali no tema. Então, quanto mais você fizer uma abordagem, desenvolver as informações que estão na frase que compõe o tema, a tua nota tende a aumentar. Então, por isso que está aqui, ó, uma coisa relacionada à outra. Então, vou observar, por exemplo, a questão da pertinência, disposição relativa ao problema, a questão da ordem, ao padrão de resposta que a banca divulga. Eu vou lhe mostrar aqui um que ela divulgou, ok? Então, veja só, por aqui você pode até pensar assim, opa, eu vou só estudar uma dissertação expositiva. Por quê? Como tipo dissertativo, a dissertação ela tem o texto dissertativo expositivo e o texto dissertativo argumentativo, tá? Se você for por edital, como outros forem outros concursos com essa grade aqui, você vai dizer que é uma dissertação, mas eu vou dizer para você, a banca ela gosta, a preferência dela é dissertação argumentativa. Então, olha, se prepara que, por exemplo, ela vai colocar um tema para você e vai cobrar o seu posicionamento. E aí você vai dizer, professor, mas não pode isso. Eu vou dizer, pode sim, porque está dentro aqui da questão de abordagem do tema, tá? Por onde ela cobra o seu posicionamento, isso aqui é para tentar te surpreender. Eu já estou falando aqui, tá? O conhecimento que eu tenho nessa banca, no Instituto Consulplan, tá? Você não vai treinar somente uma dissertação expositiva, treina preferencialmente a dissertação argumentativa, porque você vai ter que ter uma tese, tá? Isso eu explico nesse e-book aí. E essa tese vai ter que ser sustentada por argumentos consistentes. Mas o importante, não esqueça, é você ler a frase que compõe o tema, cada palavrinha que tem lá, que ela tem o que nós chamamos de recorte temático. Outro item em relação ao emprego da norma culta, tá? No caso aqui, em relação à coesão textual, né, que nos proporciona a sequenciação do texto, tá? Questão da correlação entre os tempos verbais. Então, por exemplo, aqui, o que seria isso? É a correspondência dos tempos verbais. Então, por exemplo, na dissertação argumentativa, vai predominar o presente do indicativo. Então, vez ou outro candidato gosta de colocar o tempo futuro, por exemplo, mas aí já é um erro que às vezes acontece no texto. Precisão vocabular, ou seja, aquela palavra pertinente, aquela palavra adequada, por exemplo, ao tema que foi proposto, né? Então, a questão da pontuação, concordância, ou seja, aqui é o emprego da norma culta propriamente dita. Então, 9 pontos, tá? Mas vejo que a banca, a pontuação maior é em relação que a abordagem do tema e o desenvolvimento do conteúdo, ou seja, tá, gente? É muito importante isso aqui. Então, essa grade, verdadeiramente é a grade que os corretores
no caso do Instituto Consuplan, que em outros concursos usaram uma grade diferente, mas não entenderam, mas essa grade aqui condiz com aquilo que eles devem avaliar. Então, o principal, mas não que você não vá deixar de fazer isso lá em seguida, o que é você ler o tema, entender o tema, interpretar o tema, tem informações para você usar aqui um repertório argumentativo muito assim diversificado e o principal, desenvolver cada informação e relacionar com a tese e com as demais ideias presentes no texto. Por isso que é importante você treinar o tema, tá? Acertar o tema é uma coisa, agora acertar e treinar o tema é totalmente diferente, que aí lá no dia eu tenho certeza que você vai ter a segurança, a tranquilidade de fazer uma redação. E aqui a banca, uma das coisas que eu avalio como positivo, né, como avalio aqui um aspecto positivo da banca, em relação que, pelo menos em relação aos erros, ela coloca aqui o número de descontos, aqui em relação à quantidade, ó, tá? Isso aqui por quê? Até então a banca, os corretores do Instituto Consuplan não têm uma mão pesada, só que aqui já fica muito melhor para eles corrigirem, até para a questão do tempo deles atenderem, porque é olhar aqui e ver no grau, na escala, é o desconto que você vai ter, certo, gente? Aí aqui eu fiz um comentário, tá? Que está no meu e-book para você, o que eu comento, o que eu falo aqui está de uma maneira mais detalhada, para você prestar atenção. Essas informações aqui, no caso, eu vou rolar. Aí tá aqui, ó, direto ao ponto, tá? Então, esses temas aqui, ó, são recentes, são agora, desse segundo semestre de 2022, tá, gente? Que a banca utilizou a mesma grade de correção que vai ser utilizada aí no seu concurso, certo? Para tirar aquela dúvida ali, ó. Então, olha só, a prova aqui desse concurso público que foi aplicado para a Câmara Municipal de Unai, Minas Gerais, está aqui, ó. É mais ou menos assim que vai ser a sua prova, certo? Prova discursiva, aí aqui, ó, dissertação. Ela faz isso. Então, quando tem, por exemplo, estudo de caso, ela coloca lá, ó, prova discursiva, estudo de caso. Não é o seu caso aqui. No caso, é o tipo que ela colocou, que é uma dissertação. As orientações gerais, tá? A banca, ela coloca aqui, ó, a grade, os aspectos avaliativos, ela coloca, como ela colocou nesse concurso, vai aparecer isso na sua prova. Com certeza, né, já grifei aqui, destaquei que é a mesma grade do seu concurso que você vai fazer. A banca trabalha com textos motivadores, nesse caso aqui, ó, texto 1, texto 2, tá? Texto 3, tá aqui, ó. E para que servem esses textos motivadores? Esses textos motivadores servem de base, você não vai copiar a informação daí. Mas, por exemplo, aqui, ó, nesse tipo de informação, nesse tipo de texto motivador, perdão, eu tenho aqui dados estatísticos que eu posso interpretar na dissertação argumentativa. Veja bem, eu vou interpretar, eu não vou simplesmente copiar o que está aí. Ok? Para ter esse cuidado de fazer o que a gente chama de paráfrase, tá? Aí olha só aqui esse outro texto motivador, que tem gráficos, né? Funciona como se fosse um infográfico, mais um texto motivador, e a banca trabalha aqui, ó, na prova discursiva dela, vai ter esse enunciado, viu? Esse destaque já está no e-book. Tá aqui, ó. Considerando os textos anteriores como motivadores, redija, aí veja, olha só, mesma grade de correção, certo? Talvez você tivesse dúvida, não, estou vendo o vídeo do professor agora, não sei se ele conhece mesmo, tá aqui, ó. Mesma grade de correção do seu concurso. Aí você vai dizer, professor, aqui não tem como colocar uma dissertação argumentativa, vai nessa. Aí eu vou dizer para você, você não conhece a banca, mas eu conheço. E a banca ela tem preferência, como eu te disse. Temas da atualidade, se vem no edital, pode estudar temas da atualidade que vai cair. E a outra preferência é a dissertação argumentativa, que está aqui, ó, tá? A banca colocou, deixou bem evidente aqui, tá? No enunciado que compõe aqui da prova discursiva, e ainda diz aqui, ó, posicionando-se acerca do seguinte tema. Aí está aqui esse tema. Esse tema, gente, aqui, ó, sobre a questão da mulher, que é o destaco no meu e-book. Se tem um recorte temático que a banca, Instituto Consuplan gosta, é alguma coisa relacionada à mulher. Cara, você pode pegar o concurso público que for. Se não cai o tema propriamente dito em relação à mulher, na frase, nos textos motivadores, tem algum que trata sobre a questão da mulher. Prova de português você encontra aí também em relação à questão da mulher. Ou seja, é um tema que eu nunca descarto.
para essa prova aqui quando a banca é essa que nós estamos falando. Tá? Então, até porque a questão da mulher, eles gostam bastante, eles têm uma preferência muito grande, grande e tem muitos recortes temáticos para tratar sobre a questão da mulher. Aí veja aqui, ó, por exemplo, nesse tema que foi aplicado recentemente, aquilo que eu falei para você. Então, um texto aqui, ó, para tirar uma pontuação boa com essa grade aqui de correção, em relação à abordagem do tema e o desenvolvimento de conteúdo, ó, tá? Então, muito importante que você lá no dia leia bastante isso aqui, ó. Por quê, ó? Aqui eu tenho um recorte temático, por exemplo. O texto ele tem que discorrer sobre a valorização da mulher. E detalhe, tem que ter um ponto de vista, tem que ter uma tese. Então, vamos dizer o seguinte, eu vou começar o texto mais ou menos assim, tá? A mulher na sociedade brasileira é muito desvalorizada historicamente. Por exemplo, tá? Ponto seguido. No entanto, tá? Essa realidade precisa mudar, haja vista que a mulher é um ser humano extremamente fundamental no funcionamento da sociedade brasileira. Ou seja, aqui eu já estou acionando, ativando a minha tese e meu ponto de vista. E o meu texto ele vai ter que tratar aqui, ó. Veja como eu coloquei apenas como contextualização o fato de que no Brasil não se valoriza a mulher. Mas somente isso, depois o que é que eu vou tratar no meu texto? Eu vou desenvolver essa informação, a valorização da mulher. Em qual contexto está aqui o outro recorte brasileiro? Porque muitas das vezes você vai escrever uma dissertação, aí tem aluno que faz isso aqui, ó. Não sei o que no mundo. Vai te ajudar nesse texto? Não, ó. Não, porque está aqui o recorte temático que a banca já colocou. Ou seja, é a valorização da mulher na sociedade brasileira. Ah, professor, mas comecei como ensinou o seu texto fazendo uma alusão histórica, destacando isso, tá? Mas desde que você aborde, desenvolva principalmente essa outra informação, beleza no seu texto, correto? E olha só, o outro recorte temático é o que? Sua importância. A importância do quê? Então, a valorização da mulher na sociedade brasileira e a sua importância, ou seja, a importância da valorização da mulher na sociedade brasileira. Então, gente, veja só, aqui nós temos um tema, estilo Instituto Consulplan. Como eu falei para você, leia bastante o tema aqui, a frase que compõe o tema, porque é ela que diz os recortes temáticos que você deve discorrer sobre tudo que aparece aí. Inclusive algumas informações que, porventura, sejam informações pressupostas. Ok? Mais outra aqui, mais outro tema. Mesma grade de correção que a banca utilizou, eu só excluí aqui a grade para economizar folha. Tá? Então, mais um aplicado recentemente agora para a Câmara Municipal de Paraupebas. Olha o modus operandi aqui, ó. Texto 1, motivador, texto 2, texto 3, texto 4. A banca ela coloca imagens, gráficos, ela usa charges, textos verbais, ela utiliza, tá? E aqui o tema, tá? De novo, olha, mesma grade, mas olha só. Inclusive esse tema aqui, ó, eu acho que ele é muito técnico, bastante técnico. Mas veja como a banca, para surpreender, olha só, você está estudando para um concurso como esse aqui, ó, por exemplo. Aí você, beleza, eu estudei dissertação expositiva, eu não treinei colocar tese na introdução, eu não treinei isso, tá? Aí você vai fazer o tema, tá? Fazer essa prova aqui, perdão. Aí olha só o que a banca faz. Olha aqui, ó, a importância do princípio da eficiência na administração pública. Aqui, ó. Até aqui eu tenho um tema técnico. Mas olha o que a banca fez. Colocou aqui um texto dissertativo argumentativo para que você tenha uma tese ou um ponto de vista. Ou seja, nesse tema aqui, que exigia domínio técnico, domínio de conteúdo, mesmo assim a banca colocou um recorte aqui para o candidato ter que ter um posicionamento, porque, como eu falei para vocês, a banca ela tem preferência. Eu tirei outros temas aqui de outros concursos, gente. Mas se eu colocasse, você ia ver. A banca tem preferência pela dissertação argumentativa e por temas da atualidade. Então, por isso que no meu material eu tenho dissertação expositiva, mas a maioria é de dissertação argumentativa para você ter essa noção e a importância de que, então aqui, ó, nesse texto, domínio de conteúdo, o candidato tem que abordar sobre a importância.
tem que falar sobre o princípio da eficiência e tem que falar do princípio da eficiência onde? Na administração pública. Esse tipo de tema aqui não vai cair para você, tá? O tema que vai para você cair para você é nesse sentido aqui e nos outros que eu coloquei aqui no meu e-book para você ler, para você se informar e ficar atento, tá? Então aqui, ó, o padrão de resposta da prova discursiva que a banca coloca é isso aqui, ó. Que tem alguns candidatos que não conhecem. Professor, o que é padrão de resposta da prova discursiva? É o que a banca divulga, no caso, dizendo mais ou menos o que o candidato, o norte que o candidato deveria fazer no texto, tá? E aí tá aqui, ó, texto dissertativo argumentativo, e a própria banca que nesse conceito aqui, ó, que ela utiliza, tá? Inclusive esse material que eles utilizam bastante, aqui conhecido por mim também a questão de Platão e Fiori, é o que eles aplicam o próprio conceito de argumentação, tá? Que eles utilizam, e por isso a grade de correção que está aí, certo? Então, eu acredito que ficou bem claro em relação a essa questão da prova discursiva que você vai fazer, tá? Com base nessa grade de correção, ou seja, tema da atualidade que você vai treinar e treinar o que? A dissertação argumentativa, que é esse tipo de texto dissertativo, que tem que ter o quê? Uma tese, um ponto de vista, argumentação, que é justamente a justificativa para os porquês que você vai fazer, o detalhamento da argumentação, que você vai usar estratégias argumentativas, como a exemplificação, dados estatísticos, não é isso? Uma frase de algum pensador que tenha relação com o tema ou de alguma legislação, e por aí vai, certo? Finalizando aqui o nosso vídeo, já quase chegando ao final, aqui está esse tema, tá? Que eu até coloquei aqui, ó. De novo, tema em relação à mulher? Sim, porque como eu falei para você, tá? A banca ela tem preferência muito grande, eles gostam bastante sobre esse destaque, a questão da mulher, que também é algo muito importante, né, gente? É um assunto extremamente importante para ficar se discutindo sobre isso na nossa sociedade brasileira, certo? Aí tá aqui, ó. Eu vou rolar alguns temas, mas esse aqui eu quero deixar para você treinar aí, ó. Então, medidas para o combate à violência contra a mulher. O que é que eu quero lhe chamar a atenção aqui, ó? Cuidado com os temas, as frases que compõem o tema quando estão no plural, que as bancas elas fazem muito isso. E quando vem o combate ou o enfrentamento, que é uma coisa que a banca ela gosta também. Se a banca colocou lá o combate ou o enfrentamento no teu texto ou colocou medidas no teu texto, você deve propor intervenção. Você deve propor uma ação, uma medida. E quando se vê assim, ó, medidas para o combate à violência contra a mulher, você não vai colocar somente uma medida. Você deve colocar pelo menos duas medidas. Por que as bancas fazem isso? Porque o candidato às vezes não interpreta bem, e aqui é muito fácil o candidato dizer, ó, abordagem tangencial. Abordou só um aspecto aí. Ou seja, e veja lá, é 21 pontos. A banca não faz isso à toa, não dá aquela pontuação expressiva para aquele item, porque ela sabe que tem muito candidato que tem problema de interpretação de texto, ou não foi orientado a isso. Ó. O texto motivador é importante, mas o cerne, a informação principal, ela está aqui na frase que compõe o tema. Está dizendo, olha, candidato, leia, extraia todas as informações que estão aqui, que elas apresentam recortes temáticos, e sobre cada um deles você tem que desenvolver, tá? De maneira completa. Ou seja, apresentar pelo menos duas medidas para o quê? Para o combate à violência contra a mulher. Certo? No meu texto eu falei contra a violência contra a criança. Fugiu do tema. No meu texto eu apresentei uma medida, abordagem parcial. Certo? Então, aqui eu coloco textos motivadores, ó, texto 1, texto 2, texto 3, com fontes, com gráfico, medidas. Tá? Aqui está o texto 2, baseado também, o tema 2, perdão, baseado na atualidade. Tá, gente? Todos os temas que foram preparados aqui são com base nos temas relacionados à questão desse segundo semestre de 2022, pensando no fato de que a banca ela tem uma preferência por temáticas da atualidade. Ok, então está tudo aqui, ó, temas do meio ambiente, temas relacionados a conflito, aquilo que for da questão atual. Olha, por exemplo, recentemente aí saiu a divulgação do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística sobre essa questão da fome, da insegurança alimentar no Brasil, com
um número altíssimo, um percentual altíssimo de pessoas que estão passando fome no Brasil. Questão de pobreza. Então, meu amigo, dá uma lida nisso aqui. Treina esse tipo de tema para você ter uma noção. Tema relacionado à questão do povo contra a violência contra povos indígenas, perdão, que é muito atual também no Brasil. É questão, por exemplo, de com as pessoas em situações de rua, que é um tema da atualidade que já caiu em outra banca, e eu até coloquei, né, um comentário no meu Instagram, digo, fica duvidando do seu professor aí, né? Mas está aí um tema. Quem leu o meu material, quem adquiriu, quem assiste as minhas aulas no YouTube, tá? Agradeceu e fez um bom tema, porque são coisas atuais. São temáticas que a banca, o Instituto Consulplan, isso aqui. Até então, ela é rigorosa, ela é religiosa nesse quesito, tá, gente? Nesse meu material também aqui, ó, já caminhando para o final desse vídeo, eu deixo aqui, tem uns modelos prontos de redação para você entender mais ou menos o que você vai fazer, certo? Ó, tem aqui estrutura da dissertação argumentativa, tá? Material aqui bem objetivo para você entender. Tem estruturas prontas aqui, ó, introdução coringa, que eu coloco como alternativa, ó, esquema de dissertação expositivo argumentativo. Então, a introdução coringa que eu coloco aqui, ó, para você que tem problema em começar a redação, então aqui, ó, ela encaixa em qualquer tema mesmo aqui, tá? Que você pode utilizar. Candidatos já utilizaram, com certeza já se deram bem em outros concursos. Eu coloquei aqui alguns recortes. E também você vai encontrar redações prontas sobre diversos temas aqui, ó. Dissertação expositiva, tá? E principalmente dissertação argumentativa. Tem algumas com recorte do Ministério Público, tá? Mas como eu sempre digo, você não precisa fazer o recorte, tá? Se a banca pedir uma ação, medida, já você pode usar um outro agente, tá? Que aí esse tipo de redação aqui que eu estou colocando para você vai ser muito importante e vai lhe ajudar bastante, tá? Então, muita informação aqui. Aqui o mural, que eu digo que você vai fazer parte do mural dos recursos vitoriosos, das pessoas que estudaram comigo, se deram bem, tá, gente?